Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amados e amadas irmãs, paz e bem. Mais uma vez, aqui nos encontramos para assim meditar a palavra de Deus. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que ela possa interceder por cada um de nós e pelas vossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comeram, até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar. Quando ele despedir as multidões, depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" Gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro." Caminhando sobre a água, Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram eles todos os doentes, pediu que pudesse ao menos tocar a barca de sua veste. Todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas irmãs, estou mais uma vez meditando este evangelho tão belo e tão bonito. Jesus nos convida a confiar nele. Aqui, amados irmãos, amadas irmãs, no evangelho de ontem, Jesus ele saciou o povo, as multidões, e depois de saciar as multidões, ele mandou os discípulos entrar na barca, e quando ele também se retirou para orar a sós. E Jesus continuava ali sozinho. Biblicamente, quando deu umas 3 horas da manhã, o mar agitado pelas águas, Jesus ele aparece para os discípulos. Os discípulos ficaram com medo, pensaram: "É um fantasma." E Pedro fala assim: se és tu, Senhor, manda-me ao teu encontro." Jesus disse: "Vem." E Pedro ele foi, e quando sentiu o vento, ele afundou. E Jesus ele disse: "Senhor, salvai-me." E Jesus segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que tu duvidastes?" O ponto mais importante deste evangelho
é que Pedro, ele representa nós. A barca representa a igreja. E nós, como igreja, como leigos, somos convidados a avançar. E que não possamos, e Jesus, ele não nos abandona na tempestade, na dificuldade. Às vezes a gente pensa, eu estou sozinho, mas Jesus está ali presente conosco. Jesus, na hora do perigo, na hora das situações difíceis da nossa vida, ele aparece, nos convidando para o encontro dele. E aqui Jesus nos chama bastante atenção sobre rezar. Jesus, Filho de Deus, ele rezava, passava a noite toda em oração. E diante da nossa vida agitada, dos nossos compromissos, sempre devemos ter tempo para rezar. Temos que ter tempo, porque se a gente não rezar, a gente não vai dar conta. Sempre carrego uma frase comigo: eu não acredito no discípulo que não reza. Eu sou católico, eu vou na missa de vez em quando, eu rezo o texto de vez em quando. Interessante é que Jesus não rezava de vez em quando, ele rezava todo dia, e sozinho, da maioria das vezes sozinho, porque senão não vai dar conta das dificuldades, das ondas, do vento. Às vezes, na nossa vida, na nossa dificuldade, a gente vai enfrentar esse tipo de coisa. Primeiramente, as dificuldades, os ventos, a tempestade que elas vão surgir na nossa caminhada de fé. Então, amados e amadas irmãs, que possamos também ser homens e mulheres, discípulos e discípulas que cada dia acredita, que cada dia tem fé em Deus, porque senão vai ser muito difícil. Porque não existe um cristão sem fé. Não existe um católico sem fé. Porque a nossa fé ela pode estar bem pequena, mas temos que ter fé. Dentro da nossa fragilidade, dos nossos medos, Jesus nos convida a ser corajosos, a ser corajosos. Pedro ali, corajoso, ele atravessou, mas depois que o vento bateu, ele sentiu medo. E o medo, às vezes, ele nos afasta de Deus. Às vezes, o medo faz nos esconder de Deus, a não fazer as coisas de Deus. E também o medo faz até a gente duvidar de Deus. Que não possamos cair nisso. Às vezes, o Pedro queria avançar, queria ir ao encontro de Jesus e não chega nem à metade, porque quando ele sente o vento, ele sente medo e ele grita, ele pede socorro a Jesus dizendo: Senhor, salvai-nos. Na hora da nossa dificuldade, do nosso sofrimentos, de doença, questões financeiras, eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas é sempre usar essa oração de Pedro: Senhor, salvai-nos. Porque confiando em Deus, a gente, a presença de Cristo é que nos guia. A presença de Cristo é que nos guia quando a pessoa ela começa a acreditar em Deus, quando ela começa a confiar em Deus. Porque não é só ser católico que as coisas vão mil maravilhas. Católico, quem abraça a cruz,
passa por essas situações. E às vezes temos o problema que só na dificuldade, só em tempestades que a gente começa a reconhecer Jesus. Que não devemos ser assim. Todos os dias, nossas orações, no nosso momento de meditação, de reflexão, Jesus nos convida a reconhecer. É porque Deus, ele sempre está no controle de tudo. E se a gente perde Deus, a gente perde a direção da nossa vida. Porque com Deus a nossa vida tem um sentido. E sem Deus a nossa vida não tem sentido. E que não possamos ficar sem Deus. Porque se ficar sem Deus é ficar sem nada, é perder o céu. Então, só oração é capaz de fazer-nos avançar, de ir para frente, de andar sobre a água. Só anda sobre as águas que tem fé. Quem tem fé, quem não tem fé, infelizmente a pessoa afunda. Afunda. Se a pessoa afundou no pecado, confessa. Mas que é importante é ter sempre o nosso olhar em Deus. É sempre dizer, salvai-nos. É sempre rezar dizendo, Senhor, Tu és o verdadeiro Filho de Deus. Que não possamos ficar apavorados com medo, porque as coisas de Deus é sempre mistério. E Jesus nos convida a permanecer no barco. Continue na paróquia, continue indo para a missa, continue rezando, continue na pastoral, continue em movimentos, continue no grupo, continue no caminho da fé. Que Deus ele vai sempre lhe guiar. A presença de Cristo, quando a pessoa confia de certo, a pessoa é guiada por Deus, quando nós confiamos nele. Porque se a gente confiar em si mesmo, a gente não vai a lugar nenhum. Mas se a gente confiar em Deus, a gente vai andar sobre as águas. E como disse, só anda sobre as águas que tem fé. Estamos no mês das vocações, um mês que a igreja ela proporciona para que a gente possa rezar para as vocações. E só abraça a vocação que tem fé. E lembrando que a vocação é cruz, é missão. Jesus nos chama. E qual é a nossa resposta? Maria é o modelo das vocações. Maria, ela realmente disse um sim verdadeiro. Então que possamos estabelecer como ela. E dizer um sim verdadeiro. Então que possamos rezar para as vocações, que é difícil, mas escutar a voz de Deus e escutar Ele nos chamando para ir para as águas. Então que possamos não ser fracos na fé, que possamos cada dia buscar em Deus fortalecer, que possamos buscar em Deus força, porque a caminhada é difícil, mas Deus é aquele que nos guia. E Deus ele nos sustenta pela fé. Então, neste evangelho, convido vocês, amados e amadas irmãs, a compartilhar esse vídeo. Me ajude para que esse evangelho possa cada dia chegar em casas, em famílias que estão precisando de ouvir. Diante da dificuldade, Deus ele fala para você. Jesus fala para você, coragem, sou eu. Não tenha medo. E que nesse momento, quando você terminar de assistir esse vídeo, que você possa meditar sobre a sua vida. Se você não está indo mais para a missa,
não está mais rezando mais, não se confessou mais, não desista. Deus, Ele nos chama. Deus confia em nós. Deus acredita em nós. Mas também, Deus, Ele faz a parte dele. Mas também temos que fazer nossa parte. Às vezes só ficar de braços cruzados, Deus, Ele não vai nos levar aonde a gente quer ir. É necessário se mover, é necessário abrir o nosso coração para que Deus possa falar. Não importa a tempestade que eu e você está vivendo, a dificuldade que eu e você está vivendo. O importante é que Deus nos ama, o importante é que Deus está conosco. Não estamos só diante do sofrimento. A gente pensa, eu estou sozinho, aí abandona a cruz, abandona tudo. Não, eu estou sozinho, passando sozinho, mas Deus está comigo. Porque o sofrimento, ele nos aproxima de Deus. E às vezes, como dizia o nosso eterno saudoso Papa Francisco, nossos óculos para ver Jesus é nossas lágrimas. Quando cai lágrimas em seu rosto, é que sinal que você está vendo Jesus. Então, convido a você a ter fé em Deus. Pedir a Ele a graça da fé, a graça da perseverança. Porque Jesus não nos convidou para ficar quietinhos na barca. Deus nos convidou a andar sobre as águas, atravessar aquele mar agitado. Então hoje Jesus nos dá uma lição, uma catequese, que é preciso confiar em Deus. E que Deus sustenta a nossa fé, sustenta a nossa vida. Porque na hora do sofrimento, a gente corre para Deus, reza, vai na missa, se confessa, mas quando tudo está tranquilo, aí as coisas, aí a pessoa sai da presença de Deus. Não é assim. Ser discípulos é permanecer sempre com Deus e ter essa certeza de que Deus permanece conosco. Então é isso, amados irmãos, é o que eu tenho para dizer, é o que eu tenho para falar. Creio que Deus falou conosco, Deus chamou nossa atenção, puxou nossa orelha, mas é necessário. Pedro sempre foi uma pessoa que sempre ficou perto de Jesus, mas negou 3 vezes. Mas interessante é que Deus escolheu ele para ser Papa da igreja. Então, a nossa vida é assim. É ter essa partilha. E também é importante ter uma vida de oração. Que não possamos colocar a oração em terceiro, quarto, quinto lugar. Todos os dias, de manhã e noite, no mínimo, procure rezar. Porque senão você não vai dar conta. Sempre reze. Porque é na oração que a gente vai reconhecer Jesus. Senão, na hora da tempestade, a gente vai ficar com medo, apavorado. Mas quando a pessoa reza, a pessoa ela encontra o sentido da vida. E quando bate a tempestade, ela não tem medo porque ela sabe que Deus está com ela. Então, com ele também. Nós, com nós. Então, muito obrigado por vocês tirarem o tempo por me escutar, por escutar Deus. O Espírito Santo sempre nos ilumine, nos conduza e nos ensine. A cada dia está à disposição para escutar, para ouvir Jesus. E que diante deste Evangelho, que algo possa despertar nossa vocação. E que possamos rápido corresponder a Jesus. Paz e bem, e que Deus vos abençoe. Você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.